Agora, das doenças reumáticas nas crianças. Em Portugal, as artrites idiopáticas juvenis são as doenças reumáticas mais frequentes nas crianças e adolescentes, atingindo uma em cada mil crianças em idade escolar. A artrite idiopática juvenil provoca inflamações nas articulações. Para conhecermos melhor esta doença e o seu tratamento, temos connosco aqui a doutora Filipa Mourão, reumatologista pediátrica e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia. Muito obrigada por estar aqui connosco. As inflamações nas articulações são a primeira manifestação desta artrite idiopática juvenil? Sim, normalmente, contrariamente àquilo que as pessoas pensam que o reumático é só para as pessoas mais velhas, não é? Há imensas doenças reumáticas que começam nos jovens, nas crianças e podem começar logo desde que o bebê nasce, portanto no primeiro ano de vida, segundo ano, terceiro ano. E como é que nós suspeitamos de uma doença reumática? As mais frequentes, como disse, são as artrites idiopáticas juvenis, que se manifestam com dor nas articulações. Claro que quando o doente é mais velho, consegue dizer que tem dor no joelho, dor no cotovelo, dor nas mãos. Quando é um bebê com 2, 3 anos, não consegue dizer e, portanto, os educadores, os professores e a família, os pais, têm que estar atentos a sinais de alerta como alterações. Quais são estes sinais? Porque, de facto, não há... Nem as crianças conseguem dizer... Não, são alterações do comportamento. Por exemplo, um bebê que já anda e que pede muito colo outra vez, que uma criança com 4, 5 anos que adora jogar futebol e que agora já não aguenta a aula toda de futebol ou que já não quer tanto jogar futebol, que está muito sentado, que tem birras frequentes. Portanto, alterações desse tipo podem nos alertar para que o bebê não está bem e pode ter também coxear, não é? Já andava bem e começa a coxear, é outro dos sinais. Nas idades mais velhas, quando eles já estão na escola, pode haver uma quebra do rendimento escolar, porque uma criança com dor não consegue estar atenta nas aulas e, portanto, as primeiras horas da manhã são sempre muito complicadas para estes doentes. O que é que acontece? Essas crianças presos. Estão mais agitadas? Não, estão muito presos nos movimentos e têm dor nas articulações, até podem mesmo ter incapacidade em escrever, o que a professora quer escrever. Às vezes demoram muito tempo a vestir-se em casa, passam a demorar muito tempo porque não têm destreza manual para apertar os botões, para atar os atacadores, crianças... E há sintomas? Quais são os sintomas mais comuns no caso? O principal sintoma é a dor na articulação. Depois o inchaço. Às vezes os próprios pais dizem que têm o joelho inchado, o cotovelo inchado. Às vezes é difícil. Quando isso acontece também é mais fácil para os familiares identificarem que há ali um problema. Sim, quando há inchaço é tudo mais fácil. Quando é só alterações do comportamento, normalmente demora mais tempo. Mas também pode ter febre, pode ter manchas no corpo, pode andar muito mais cansado. São doenças que provocam bastante cansaço e, portanto, são tudo sinais de alerta para, no fundo, para levar uma consulta. Esta artrite envolve várias articulações? Sim, a articulação mais envolvida é o joelho, mas há vários tipos de artrite que podem envolver qualquer articulação, as mãos, os punhos, os cotovelos, os joelhos, os tornozelos, os pés, portanto, qualquer articulação. Há bocado falou já dos bebés. Quais são as idades mais frequentes para se registarem estas Normalmente, artrites? A partir de 1 ano, 2 anos, já podem começar a aparecer as artrites juvenis. Cerca de metade aparecem antes dos 5 anos, portanto, em idades muito precoces, que eles ainda mal sabem, ainda não andam na escola, não é? Portanto, e depois há outro pico, por volta dos 10, 11, 12 anos, que aí também é outro pico em que a doença também pode aparecer. Mas pode aparecer em qualquer idade. Mas há alguma causa definida para isso? É uma questão genética? Nós não temos uma causa e por isso se chamam artrites idiopáticas juvenis. Tudo que é idiopático nós não sabemos a causa. O que se sabe é que há de facto uma predisposição genética e por isso é que só alguns miúdos desenvolvem a doença e outros não. Provavelmente há um trigger que vai despoltar esta suscetibilidade genética que o doente já tem. E há diferença entre rapazes e raparigas? Não, há vários tipos de artrites e pode haver algumas diferenças. No global, no conjunto das artrites idiopáticas juvenis, são mais frequentes nas raparigas do que nos rapazes. Os rapazes... E este é um problema que pode ter cura? As doenças reumáticas são crónicas, não têm cura, não há um agente infeccioso
que nós damos o antibiótico e cura a doença, mas há tratamentos que são bastante eficazes e que, se forem dados cedo, a tempo, fazer o tratamento cedo. exatamente, se houver um diagnóstico precoce, é feito um tratamento adequado e o doente entra na idade adulta ou pode entrar e deve entrar sem qualquer repercussão, portanto sem sequelas Mas a curto irá e com longo as prazo. dores, essas dores continuarão? Não, esta terapêutica Não. Ok. permite que o doente tenha uma qualidade de vida perfeitamente normal. Tem é que ser bem encaminhado para uma consulta de reumatologia pediátrica, que é uma consulta que é feita por pediatras e reumatologistas que se dedicam a esta área, é uma subespecialidade até recente da... E quais são os tratamentos que ordem. existem hoje em dia? Há aqui as terapêuticas biotecnológicas, isto é o quê? Na última década temos vindo a assistir a uma grande inovação e revolução nas terapêuticas. Apesar de tudo, mais de metade dos doentes, ou eu diria até 90%, responde às terapêuticas não biotecnológicas. Portanto, isso é uma franja muito pequena que chega a fazer os tais biológicos. Mas Só recorrem se não tiver resultados na convencional. Exatamente, com os anti-inflamatórios e com os outros imunossupressores mais convencionais. Mas o que eu queria também, já agora, passar a mensagem, era que neste momento que é decisivo em que a DGS está a elaborar o Plano Nacional de Saúde para a próxima década, 2021-2030, eu acho que é prioritária a SPR, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, pôr a saúde musculoesquelética nos programas prioritários, porque se nós tivermos doentes, crianças que não têm artrite ou que previnem mesmo outro tipo de doenças reumáticas no adulto, osteoporose, osteoartrose, vamos ter adultos muito mais saudáveis. E menos custos para a muito menos custos. O Estado gasta mais de 1.000 milhões de euros só nos custos diretos e indiretos com as doenças reumáticas. Portanto, são doenças que, de facto, como não matam, não é? Acabam por nunca ser matam, uma prioridade. Mas moem muito e podem moer bastante as e ter pessoas grandes... não têm qualidade de vida. Não têm. Agora, se o diagnóstico for precoce e se forem logo encaminhadas para uma consulta de reumatologia, no caso dos adultos, ou de reumatologia pediátrica, o reumatologista tem a capacidade de mudar radicalmente a vida destes doentes. Muito obrigada, doutora Filipe. Obrigada.